personagem na Bíblia muito conhecido, que eu me inspiro muito nele, eu gosto muito dele, que é o José. E eu queria que você conhecesse essa história lá no livro de Gênesis. José, aos 17 anos, ele era um queridinho do papai. Eu creio que você conhece essa história. E ele teve alguns sonhos. Antes dele ter uns sonhos, por ser o queridinho do papai, ele vai ganhar uma túnica, algo de muito valor na época, um presente muito diferenciado. Eram 12 irmãos, mas o pai, ele só tinha mais olhos para o José. E aí depois que ele ganha essa túnica, ele vai ter alguns sonhos, os irmãos passam a odiá-lo de forma muito grande, diz que eles não conseguiam falar com ele pacificamente, sempre havia brigas, confusões. José também não era muito fácil, ele era aquele dedo duro. Eu não sei se tem algum irmão aqui, dedo duro, que gosta de entregar o irmão, né? Então José era esse, e o pai dele gostava dele. Mas nessa história, que eu me lembre, eu nunca preguei sobre esse personagem que eu quero hoje ministrar. Eu queria que você fosse lá para Gênesis, no capítulo 17, por favor. Nós vamos falar, tem tudo a ver com a história de José, mas não é sobre José que nós iremos falar. Gênesis, capítulo 37. Não, 37. Eu disse o 17? Não, você entendeu errado. Eu falei 37. Você que rapidamente fez uma subtração de 20 capítulos aí. Gênesis 37, verso. Aí você conhece essa história. Os irmãos de José foram, não é isso? Você que lê a Bíblia, que lê muito a Bíblia. Os irmãos de José foram pastorear as ovelhas. E aí o pai de José manda ele, né, ir até os irmãos. 18. E aí os irmãos vão ver José de longe, né? Diz assim, mas eles viram de longe, e antes que chegassem, planejaram matá-lo. Misericórdia. Chegando José, seus irmãos, eles arrancaram, ou seja, eles tinham inveja da túnica, arrancaram a túnica longa de José, agarraram-no e jogaram num poço que estava vazio, sem água. Agora, vá lá no 26. Diz assim, um dos irmãos, Judá, disse então aos seus irmãos, que ganharemos, né, se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Ou seja, a gente não vai ganhar nada. Qual é o lucro que a gente vai ter com isso? 27. Vamos vendê-lo aos ismaelitas, né? Não tocaremos nele, né? A gente não vai fazer nenhum mal a ele, a gente só vai vender ele, entendeu? Ele vai se tornar escravo, né? Afinal, é o nosso irmão, a gente ama muito ele, né? É nosso próprio sangue, como a gente gosta dele, a gente vende. E os irmãos concordaram. Aí eles criam uma situação, pegam a túnica, matam um bode, mancham de sangue, mandam entregar ao pai, diz assim, olha, vê se é de José, para o pai acreditar que ele tinha sido atacado por uma fera, e cola, o pai acredita que ele morreu. Vai lá no verso 35 agora, vê que situação. Todos os seus filhos e filhas, né, vieram consolá-lo. Quem? Jacó, o pai de José. Mas ele recusou ser consolado, dizendo, não, chorando descerei a sepultura para junto do meu filho. Ou seja, ele acreditava que José estava morto e continuou a chorar por eles. Queridos, o que nós vemos aqui? Nós vemos uma família totalmente desestruturada. A gente vê um preferido, um queridinho do papai, José, né? Se tem o queridinho, vão haver os esquecidos, né? Se o amor está concentrado em um, vai faltar para o outro. Então tinha o dedo duro, José era o cara que dedurava os irmãos. A gente vai ver nessa família inveja. Nós vamos ver aqui uma maldade extravagante, extraordinária, ao ponto de venderem os seus irmãos por 30 moedas de prata. A gente vê mentira, a gente vê fingimento, porque os irmãos foram consolar o pai. Vê que situação. Ou seja, imagina Judá, que teve a grande ideia. Judá foi lá consolar o pai. Ô pai, é assim mesmo. Ô pai. O 26 vai dizer assim, Judá disse então aos seus irmãos. Você vai ver que Judá vai ser o grande arquiteto desse projeto. Mata, não mata, deixa aqui, joga no poço e tal. Aí Judá vai ter a grande sacada. Diga assim, ó, se a gente matar, a gente não ganha nada. Vamos ganhar dinheiro com ele. Então você vai ver que Judá, ele é quem vai criar essa situação, né? A ideia de vender vai ser Judá. Quando o irmão mais velho chega, que ele provavelmente tinha saído no momento, que ele fica desesperado
quando ele sabe que Judá deu a ideia e aí venderam o seu irmão. E aí eu queria focar com você na vida de Judá, rapaz. É um personagem, um dos filhos de Jacó, uma das tribos de Israel. E nós vemos que esse homem, todas as suas ações, né, elas vêm a partir de uma dor. Ou seja, qual era a dor de Judá? Judá, né, ele era um filho não tão amado. Ele já era filho de uma das esposas do pai, que não era tão amada pelo pai, que era Lia. Jacó, quando queria casar, ele amava Raquel, mas na festa de núpcias do casamento dele com Raquel, o pai dela pegou, embriagou Jacó e empurrou Lia na noite de núpcias. Vê? Já viu falar em gato com lebre? Pronto. Ele pensou que... E no outro dia foi que ele viu que era Lia. Ou seja, ele era um irmão, né, que não era um filho não tão amado. Ele era o quarto e último filho de Lia. Você vai ver que ela teve Rúben, Simeão, Levi e Judá. O último filho de Lia, da mulher não tão amada. E ele carregava a rejeição, a gente vê. Ele tinha muito ódio de José, ele tinha muita raiva de José. Isso gerava muita insegurança. Você vai ver que as ações de Judá, ele não conseguia desenvolver laços afetivos, porque ao ponto de ele ter essa ideia de vender o seu irmão. Ou seja, a gente vê muito bem, muito claro. Você vai ver que esse capítulo que nós lemos, antes de falar da história de José, continuar falando da história de José, o próximo capítulo vai só falar de Judá. E quando a gente começa a mergulhar, e hoje eu estava de madrugada lendo esse texto, e aí veio algo poderoso que nós precisamos aprender. É preciso entender que Judá, ele vivia, as suas ações eram ações baseadas no sofrimento dele. Você já viu pessoas que vivem ferindo outras porque eles foram feridos? E ele pensa assim: antes que me fira, eu firo primeiro. Antes que fale mal de mim, eu falo primeiro. Antes que façam comigo, eu faço primeiro. Queridos, são pessoas que estão tendo a sua vida baseada em cima de uma dor, de um trauma, algo que aconteceu muito tempo atrás ou há pouco tempo atrás, mas não se livraram desse processo. E inevitavelmente, pessoas que estão presas, elas são injustas nas suas ações. Elas sempre vão estar ferindo pessoas. E nós vamos ver aqui 3 formas de como Judá lidava com a dor. Primeiro, ele feria o outro. A vida de Judá foi ferir pessoas, né? Causar a dor do outro, levar a dor para o outro, mas isso talvez levasse ele a pensar que quando ele ferisse alguém, ele seria curado. Quando eu firo alguém, eu não alivio a minha dor. A dor volta, e ele vivia nesse, ou seja, vamos vender o causador da minha dor, José. E com isso ele achava que ia dar um jeito na vida dele. O dono da túnica, o sonhador, o queridinho do papai, vamos vender ele que eu resolvo a minha situação. O ritmo da vida de Judá era ditado pela dor dele, pelo coração machucado dele. Vivia com ódio. A gente via que tinha muita mágoa, muito rancor. Mas vamos ver. E aí eu queria que você fosse para o Gênesis 38. A gente estava no 37. O 38, ele vai falar agora apenas de Judá. Primeiro, ele vivia sua vida machucando, ferindo outras pessoas. Gênesis 38, 1, diz assim: por essa época, aí você vai ver que a história, bruscamente, ela para de falar de José, ela vai falar agora de Judá. Por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem, veja, de um homem de Adulão chamado Ira. Ou seja, ele vai sair da casa do pai e vai morar com Ira. Tinha tudo a ver com o coração dele. Ele sai da casa do pai, a casa de um homem, ele não tinha conhecimento desse homem. Ele conhece um homem qualquer e ele troca a casa do pai, Canaã, e vai viver com Ira. Ou seja, ele foge. Depois ele vendeu o irmão, depois de toda aquela situação dele presenciar o seu pai chorando e tal, ele sai de junto dos seus pais. Ou seja, ele foge. Diga assim para o seu irmão, diga assim: meu irmão, não adianta fugir. Se existe uma dor, ela vai te perseguir. Ela vai atrás.
Ele pensou assim, não, eu vou viver distante, e essa dor, e eu vou virar a página, eu vou esquecer o que eu fiz. Não, não foi assim. Então, primeiro ele vivia ferindo pessoas, machucando pessoas. Depois ele vai agora fugir. E aí, verso 2, vamos para o verso 2? Aí ele vai buscar o alívio através de outras coisas. Ali encontrou a filha de um cananeu chamado Suá e casou-se com ela, né? Ele a possuiu. Você viu aí? Ele foi e encontrou um homem por nome de Suá e casou-se com a filha dele. A Bíblia não diz o nome dessa mulher. Era tão inconsequente, ele estava em busca de algo que ele casa com a pessoa. A Bíblia não diz nem o nome. Ele vê só, ali Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá, qualquer, né? Uma cananeia, que era uma pessoa que o ensinamento da família dele não era para ele se casar com esse tipo de pessoas. Uma pessoa sem propósito, uma pessoa sem objetivo, sem amor, sem direção. Ele vai e casa. Durma com uma bronca dessa, filho. Durma. Ele casou. Vê se ali encontrou. E aí, tu não quer casar comigo? Quero, vamos casar. Mas não interessa não, filho. Eu quero amar você, meu coração. É muito amor que ele tinha no coração. Imagina. A Bíblia não diz o nome da mulher. A Bíblia não fala do nome. Vai ter o nome do pai dela, mas não é. Quem é essa? Sei não. O que ele queria era o prazer. Ou seja, ele carregava uma dor. E essas pessoas que hoje estão buscando mais e mais e mais e mais prazer, é porque lá dentro existe uma dor não curada. Lá dentro tem algo que ainda não foi tratado. E aí, meu amigo, é cachaça. E aí fica esperando o quê? São João para ir para o forró da capital, fica esperando carnaval para subir e descer ladeira, fica esperando muita coisa. Ou seja, namora aqui, namora ali, é beijola para cá, beijo para lá, aquela confusão, se abraça com um aqui, se abraça com outro ali, motel aqui, motel ali. Ou seja, existe uma dor no coração e eu quero prazer, porque eu esqueço a dor. Mas a dor volta. Volta ou não volta? Volta. Não adianta. Terceira forma que ele lidava com a dor, buscando alívio através do prazer. Bronca, filho. Queridos, agora nós vamos mergulhar um pouquinho nessa história. Ou seja, é falso alívio. Eu não sei se você já teve essa oportunidade de estar com algum problema e tentar esquecer e fazer outra coisa e, sei lá, desobedecer o pai, a mãe, sair de casa, foi para algum lugar pensando. E quando no outro dia você foi àquela festa de madrugada, aquela alegria, mas no outro dia você lembrou, o problema estava no mesmo lugar. A dor estava no mesmo lugar, né? Ou seja, ele queria solução imediata para a dor dele. Não, se você tem um problema, não existe solução imediata. Não existe. Não existe nenhum passe de mágica. Pastor, ora aqui por mim, para o problema ir embora. A gente ora e o problema vai embora, vai. Mas existem princípios, existem coisas que nós precisamos fazer. Ou seja, ele queria casar, né? Quem quer casar aqui? Glória a Deus, aleluia, aleluia. Não se apressa não, também não fica muito, não se apressa, o Antônio não se apressar. Não se atrasa, meu filho, né? Tem gente que, né, tinha gente aqui namorando há quase 45 anos. Só Valdir, Valdir noivou, aleluia, Jesus. Vai casar quando, meu filho? Agosto de Deus, não. Dezembro já? Quase que ele cai para trás agora. Misericórdia. Judá era. Eu quero alívio, né? Eu quero solução imediata. Era a vontade dele, era o desejo dele, era a ilusão dele, era a solução dele, a resposta era dele, era tudo dele. E tem muito cristão assim, que Deus é bom, aleluia, mas quem resolve tudo sou eu. Quem faz tudo sou eu, do meu jeito, né? Não importa quem era aquela mulher, o que eu importo é aliviar minha dor. Não, se eu contar a minha história, não precisa não, eu quero casar com você. Mas não interessa não, eu tô lhe amando, vamos lá, vamos casar? Aí foi, casou, doideira, vamos lá. Ele vai lá para Gênesis 38 agora, por favor. Vem que doido, pergunta ao teu irmão, diga assim, meu irmão, diz assim, Judá, puxa vida louca. Agora, diz assim, como é que estava, vamos ver como é que ficou a vida dele, vamos ver o que é que acontece com a vida dele. Vê só.
Vamos lá. Ali Judá, 2, 38, 2. Ali Judá encontrou a filha de um cananeu chamada Suá. Suá era o pai. Vê que nome. Mano, o seu pai, Suá. E o seu, Suó. Sua mãe está suada. Vamos embora. E casou-se com ela. E ele a possuiu. O que é que ele queria? Sexo. Venha, filha. Ele queria sexo, filho. Ele não queria um relacionamento. Ele queria sexo. Aí casou. Ele vai casar, o pastor não brigar. Ele queria sexo. Vamos lá para o 3. Foi o que aconteceu com Suadeira. Ela engravidou e deu à luz a um filho ao qual ele deu o nome Que nome, né, filho? Como é o nome do seu filho? Doideiro. Vamos lá. 4. Ele fez um filho atrás do outro. Não tinha televisão, não. Verso 4. Tornou a engravidar. Como é que engravida? Você sabe, né? Alguém acredita em cegonha aqui? Não, né? Tá bom. Tornou a engravidar e teve um filho, deu o nome de Onã. E Onã. 5. Quando estava em Quezibe, ele teve ainda outro filho, chamou de Selá. Onã, Selá. Era um filho atrás do outro. Ou seja, acompanha comigo. Está tudo resolvido, não está? A dor foi embora, vendi meu irmão, abandonei a família, casei com qualquer uma, estou tendo meus filhos, tá bom demais. Vê agora. 6. Judá agora vai em dói do cabeção e escolhe uma mulher para o filho. Uma mulher chamada Tamar, para seu filho mais velho. Né? Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de Olha como era o filho de Judá. Perverso. O que é que o Senhor faz? Conduta perversa de o filho mais velho de Judá. Por isso o matou. Primeira baixa. Perde o filho mais velho. Vê a bronca. Continua aí, filho. 8. O 8º. Então Judá disse a Onã: case-se com a mulher do seu irmão, cumpra as suas obrigações de cunhado para com ela e dê a descendência ao seu irmão. Vê o que é que Onã faz. 9. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que possuía, que tinha relação com essa mulher, né, a mulher do seu irmão, o que é que ele fazia? Derramava o sêmen no chão, dizendo assim: vou fazer não, filho, não vou deixar descendência. Vê que irmão ruim da cebola. O que é que Deus faz? Vê o versículo 10. O Senhor reprovou o que fazia, por isso matou também. Segunda baixa. Perdeu o filho mais velho, perde o segundo filho aqui agora. Ou seja, a dor dele empurrava ele só para bronca. Problemas não resolvidos familiares. Bronca. Morreu. Sabe o que é que acontece? Disse então a Judá. Aí era a obrigação do pai dar o outro filho. Ele diz assim: meu irmão, se ela casar com Selá, é a viúva negra, vai matar Selá. Aí ele vai agora e enrola Tamar. Diz assim: vai para a casa do teu pai, que quando Selá crescer, eu te dou como esposo. Aí ela vai, ele diz: tá, vou dar, jamais. Aí ela vai para lá, engana ela. Quando Tamar vai embora, quem morre agora? A esposa dele. Vê que bronca. Está aqui no texto. Perdeu o filho, o outro filho, enrola a nora, vai-te embora. Aí a esposa agora morre. Aí o que foi que ele fez? Beleza. Cara, ele não reflete. Ele diz assim: agora eu vou para tal lugar. E esse tal lugar era onde a nora dele estava morando. Aí ela sabia que Judá estava enganando ela. O que foi que ela fez? Tirou a roupa de viúva, botou uma roupa de prostituta e ficou no caminho onde Judá ia passar. Judá, vida louca, viu a mulher de mini saia. Ela coloca uma coisa na cabeça. E ele disse assim: quanto é o programa, filha? Aí ela diz assim: quanto você me paga? Ele disse assim: eu dou um cabrito.
Está no texto. Eu dou um cabrito, vê só. Ela disse, cadê o cabrito? Ele está em casa. Ela disse, não, eu quero uma garantia. Vê a doideira de Judá. Aí Judá diz assim, o que é que eu faço? Já estava excitado, doido, vida louca, filho. Ela diz assim, eu quero o seu selo, vê só. Eu quero o seu cajado como garantia. Quem faz isso, meu irmão? Um homem não dava o seu cajado. Um homem não dava o seu selo, falava dele. Ele fica. Aí ele vai. O que acontece com a nora? Engravida dele. 2 filhos, gêmeos. Vê que bronca. Vê que história, meu irmão. O cara decidiu vender o irmão lá atrás. A dor, rejeitado, tal. Aí ele agora, eu vou viver a vida. A mulher engravida. Aí chegam para ele e diz assim, Judá, Tamar engravidou, ela se prostituiu. Ele não sabia. Aí ele diz assim, é para queimar viva. Bota ela para fora que ela vai ser queimada. Aí Tamar, chama o Tamar, dona Tamar, aí ela, pois não, Jacó disse que você vai morrer porque você se prostituiu. Ela, não tem problema não. Agora entrega a ele o cajado e esse selo e diz que o pai é ele. Tu quer acompanhar comigo aí? 24, vai para o 24. Cerca de 3 meses mais tarde disseram a Judá, sua nora Tamar prostituiu-se e na sua prostituição ficou grávida. Disse Judá, traga-na para fora e queime-na viva. Quem era o pai? 25. Quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao sogro, estou grávida do homem que é dono dessas coisas. E acrescentou, veja se o Senhor reconhece a quem pertence esse selo, esse cordão e esse cajado. Vê que bronca. Quando Judá vê, aí Judá, né? Fala-me, nosso Senhor Jesus Cristo, sou eu. E agora? O que será da minha vida? 26. Judá os reconheceu e disse, ela é mais justa. Irmão, a graça de Deus começa a invadir Judá agora. Aí ele diz assim, ela é mais justa do que eu. Ele começa a reconhecer um cara sem caráter, que vivia através de uma dor. Pois eu devia tê-la entregue o meu filho Selá e não voltei, né? E não voltou, Selá, e não voltou a ter relações com ela. Ele não voltou mais a ter. Sabe quem foi que nasceu daí? Pérez e Zerá. Pérez e Zerá eram os 2 filhos. Vê só, queridos, vontades realizadas não cura a minha vontade. Eu vou fazer, ela anestesia, mas depois a bronca vem. Perdeu 2 filhos, tenta enganar a nora, perde a esposa, engravida a nora, aí a graça de Deus começa a invadir. Ele volta para junto dos irmãos. Aí vem a fome. O irmão já era governador no Egito. Meu irmão, aí a gente vê agora a graça de Deus começando a agir na vida de Judá. Jacó envia 10 filhos. Um ele pensava que estava morto, mas era o governador. Benjamim não foi, Judá vai. Aí não sei se você sabe da história. José, quando chega e que vê eles prostrados, aí José inventa aquela história, prende Simeão, manda eles voltarem, eles voltam para trazer Benjamim, aquela confusão toda. Aí no final tudo, José vai dizer assim, eu vou prender. José faz uma armadilha, não sei, eu vou partir do pressuposto que você conhece essa história, porque eu não posso contá-la. José prende Benjamim, diz assim, Benjamim não vai voltar, porque ele me roubou. Aí agora Judá, diferente do que ele fez com José,
Ele diz assim, ele vai até José e diz assim, eu sei que ele não sabia que era José ainda. Ele diz assim, eu sei que você é governador, que você é como faraó aqui. Aí Judá diz assim, eu posso ficar no lugar dele? Eu quero ser escravo no lugar dele, mas deixa ele voltar para o meu pai. A graça de Deus começa a trabalhar. Ele começa a mudar os seus atos. Ele começa a repensar. Aquele cara que não estava nem aí para nada. Você pode ir para 44 de Gênesis, por favor? Ela começa a amparar pessoas. Daquele que feria, ele começa agora a buscar a cura para o... Vê só, 33, 44, 33. Por isso, ele está conversando agora com o irmão José, sem saber que era o irmão, pensando que era o governador. Por isso agora te peço, por favor, deixa o teu servo ficar como escravo do meu Senhor no lugar do jovem e permite que ele volte para os seus irmãos. Como poderei eu voltar ao meu pai sem levar o jovem comigo? Não posso ver o mal que sobreviria ao meu pai. Conclusão. Diz que José chora, aí José se revela. Queridos, John Piper, ele tem uma frase que diz assim: a vida dos santos não é uma linha reta para a glória, mas eles chegam lá. A graça de Deus estava sobre Judá, a misericórdia de Deus estava sobre Judá. Judá. Você pode ir para o livro de Miqueias para a gente terminar? Cara, a vida louca. Que casou com a filha de Suá. Que fugia. Talvez você tenha fugido de algumas coisas. Que pegava prostitutas. Miqueias 5:2. Olha a promessa de Deus. Mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre as clãs de quem? De Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, nos tempos, ou seja, a profecia de Jesus virá da tribo de Judá. Você sabe dos 2 filhos que ele teve com a nora? Vai lá para Mateus, capítulo 1. Vai lá para Mateus, genealogia de Jesus. Mateus 1:1. Diz assim: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Estão acompanhando? Isaac gerou Jacó. Dos 12 filhos, quem entra? Jacó gerou Judá e seus irmãos. Quem entra na genealogia? Judá gerou Pérez e Zerá. Os 2 filhos daquele pecado. Você está entendendo que a misericórdia de Deus, a graça de Deus, ainda diz assim, cuja mãe foi Tamar. Querido, o que vivia ferindo, que vivia fugindo, que vivia buscando alívio, ele encontrou-se com a graça. E agora ele muda a vida dele. E às vezes tem muita gente. Talvez você esteja aqui, tanto tempo vindo para a igreja, não sei, pulsação. Mas talvez ainda pode ser que tenha uma dor lá, tenha algo na tua vida que ainda não foi tratado. E feridas não tratadas, elas são terríveis. Não adianta fingir. Você está lá, precisa ser sarado.